Vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia nossa? É falar de... Vocês já tiveram aqui muitos, eu diria, especialistas, PhD em cachaça, em desenvolvimento de marcas, em cuidados ecológicos com relação à produção de cachaça. Vocês tiveram de tudo, foi lindo, foi maravilhoso, foi conteúdo que vocês vão levar para a vida de vocês sempre. Produtor, consumidor final. Mas agora vamos brincar um pouco, gente. Essa coisa é muito séria. Eu sou o anti-professor, eu sou aquele que atrapalha tudo, aquele que faz confusão, e isso é minha característica, entendeu? Então a gente começa com algumas brincadeiras assim, algumas coisas de pensamento etílico de algumas pessoas que falaram. Mas a gente já teve aqui, né? Já teve muita gente falando das propriedades da cachaça, as personalidades que beberam cachaça e que foram felizes e são felizes até hoje. Algumas estão no andar de cima, mas faz parte do jogo da vida. Mas, vamos lá. Primeiro coquetel da coqueteleira brasileira que nós vamos retratar. Rabo de galo. Por que rabo de galo? Calma, gente. Em estudo de consumo de cachaça nesse país, órgão oficial nos passou de que entre 63%, talvez 65% de toda a cachaça consumida no Brasil, e não é pouca, é 1,3 bilhão de litros, são todas consumidas em rabo de galo e suas variações. Aí você se pergunta, mas o que é rabo de galo? Rabo de galo é um drink, é um coquetel brasileiro, genuinamente brasileiro, que se espalhou pelo Brasil e hoje ocupa os principais bares de Nova York, de Londres, de Paris. Vocês entenderam? Só para vocês entenderem, eu falei com o Namura, é um bartender, que eu perguntei para ele, me passa uma receita de rabo de galo. Ele trabalha num clube privé em Paris, ele falou assim, eu tenho 5, qual você quer? Você já imaginou isso? De orgulho? Você fazer em 2017 foi o primeiro rabo de galo. Nós tínhamos um correspondente em Londres que pediu material sobre rabo de galo. O que gerou essa confusão toda? Primeiro, em Londres, na Inglaterra, primeiro, uma semana de rabo de galo. Segundo, uma semana de caipirinhas. E terceiro, que muitos produtores brasileiros foram, Semana da Cachaça Brasileira em Londres. Tudo começou por quê? Rabo de galo. E como é essa história de rabo de galo? É a história de um grupo italiano que estava com a sua empresa no Brasil e fez uma pergunta simples, fácil quando chegou aqui. Ele disse, o que é que esse povo bebe? Esse povo, isso na década de 50. O que esse povo bebe? Bebe cachaça. Cachaça? Então vamos nos unir à cachaça. E eles produziam o quê? Vermute. E aí foi o seguinte, criaram um copo como esse, que tinha um risco no meio, aí ia a cachaça e aí ia o vermute. E o drink estava pronto. Espalharam os copos para todos os bares, para todo mundo a ideia. Aí chegou num impasse muito difícil. Como chamar o nome desse drink criado? Aí se perguntou, o que é que se bebe na Europa? Cocktails. O que é que se bebe na América? Cocktails. O que é um cocktail? É a mistura de 2 ou 3 ingredientes em um drink, em uma forma de beber. Então, vamos chamar essa mistura de vermute com cachaça de cocktails.
Só que aí alguém disse, essa palavra é inglesa e ela vai nos dar uma dificuldade muito grande para o nosso consumidor. Aí então, uma pessoa muito inteligente desse grupo falou, traduz. Como é que é a tradução de cocktail? Coque, galo. Tail, rabo. Rabo de galo. E aí está criado o coquetel mais consumido nesse nosso querido e maravilhoso país. Vamos lá. Você sabe, eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o drink é conhecido como traçado. Você sabe por quê? Qual que a história, a origem disso? Claro, vamos lá. A gente vai mais para frente falar de traçado para vocês. Mas não. É muito importante a pergunta dele. Porque é o seguinte, imaginem vocês que o copo que nós mostramos para vocês, ele tem o quê? Um risco no meio. O risco chama-se traçado. Entenderam? Mas outra fórmula que vocês vão entender. Nós somos um país continental. As pessoas vão... Determinadas coisas que você fala no seu estado, na sua cidade, ela muda na fronteira do outro estado. Entenderam? Mas não é assim, é a cultura popular se movimentando. Isso é maravilhoso, gente. Então, assim, vocês vão ver que o traçado é nada mais do que a menção ao copo, que tem um traçado no meio. Mas vão ter outros. Eles vão chamar de martelinho. Por que martelinho? Porque quando você coloca o vermute e a cachaça, você bate na mesa para que ela possa o quê? Se misturar. Então, ó, me dá um martelinho. Bombeirinho! Bombeirinho! Vamos ter bombeirinho aí para o povo? A gente vai ter bombeirinho? Não sei se vai dar para todos, mas vai ter. Gente, bombeirinho é um drink muito interessante, que ele passa por uma situação muito legal. Vamos lá. Há décadas atrás, de 60, 70, era muito comum você ir naquelas secos e molhados, ou naqueles bares, com aquelas geladeiras enormes embaixo, e você pedir um negócio chamado groselha. Groselha com água mineral. E é aquela água mineral que era raríssima, chamava Pilar. Vocês não vão ter nem ideia do que era isso. Era chique, era elegante, você chegar num bar e falar, eu quero uma Pilar com groselha. Entenderam? Era legal, era maravilhoso. Há pessoas que diziam, eu não gosto com água com gás, eu gosto com leite. Claro, vocês nunca tomaram groselha com leite, né? Ninguém aqui, né? Nunca, jamais, né? Entenderam? Mas a evolução continua. Há pessoas que acham que groselha com leite é inofensiva. Ela não dá aquilo que eles chamam de, isso não me dá um barato, isso não me anima, isso não me motiva, isso não me dá. Não faz amigos. Ninguém faz amigo tomando leite e água, jamais, hein? Tomem cuidado com isso. Aí veio lá uma pessoa simpática e maravilhosa e falou assim, você tem uma boa cachaçinha? Aí eu tenho. Dá para você colocar um pouco de groselha nela? E aí começou. Cara, isso se tomava e se toma no Brasil inteiro, mas ninguém tinha um nome para isso. Não existia um nome para uma bebida que se misturava groselha com cachaça. Não tinha, não existia. Aconteceu um incidente. Lá no ABC, em São Paulo, um cidadão de uma casa noturna usou uma bomba azul
que antes tinha sido usado para alguma coisa para colocar nas plantações, aquela coisa toda. E ele lavou, disse que estava bom, e ele começou a fazer. A demanda dele era grande, entendeu? Aí ele fez aquela bombona de cachaça com groselha e disse, é hoje. E bombou mesmo, gente. Umas 600, 700 pessoas se serviram daquilo. Algumas foram para o hospital. Aí a imagem que se tinha era um monte de bombeiros salvando aquele povo. Aí dizia o seguinte, o que é que esse povo bebeu, meu Deus do céu? O que é que contaminou tudo? Eu não sei, mas está cheio de bombeiro aqui. Então, foi o bombeirinho que atrapalhou a vida deles. Aí virou bombeirinho. Todo mundo aí com bombeirinho. Gente, agora a gente vai falar de um drink que ele está ligado a um período muito interessante da nossa vida e que, de uma certa forma, é muito interessante a gente começar a imaginar o seguinte. Vocês terem uma ideia, é um momento muito legal, e o samba, essa bebida, que ela, de uma certa forma, ela usa a Cuba Libre como fundo de inspiração. E o que é mais interessante é o seguinte, gente, todo mundo aqui ou está, ou vai estar, ou esteve estudante na vida, mesada, dificuldades, entendeu? De uma certa forma, nos distanciava de bebidas um pouco mais caras, um pouco melhores e tal, mas o que a gente queria era beber e ser feliz. O pessoal, quando começou a beber samba, e o samba ficou famoso, foi num momento muito difícil da nossa vida, mas que se viu de lições, os prós e os contras e tudo mais. Existe uma rua em São Paulo, onde está o Mackenzie, chamado Maria Antônia. Quem quiser procurar Instagram e tudo mais, vocês vão ver um negócio chamado a Batalha da Maria Antônia. O que é a Batalha da Maria Antônia? Na época de chumbo, na época difícil, era o seguinte, um grupo de estudantes grande que se uniram e, de uma certa forma, passaram a noite inteira se armando de uma certa forma, de uma coisa que hoje, alguém diria assim, esses caras eram doidos. Sabe do que eles se armavam? Bolinha de gude e cortiça. Por que bolinha de gude e cortiça? Porque eles eram atacados pela cavalaria. E quando a cavalaria vinha para cima deles, eles jogavam a bolinha de gude e os cavalos caíam, era aquela confusão toda. Foi a grande batalha da Maria Antônia. Não. Vamos voltar um pouco atrás dessa batalha. Lá na Holanda, criou-se uma bebida que mais tarde deu a origem em várias outras bebidas, seguindo o processo de elaboração deles, que eles lá chamavam de Dutch Courage. O que é o Dutch Courage? É um gin produzido na Holanda, que cada vez que os soldados bebiam, tinham coragem, tinham raiva, tinham o poder da batalha. Entenderam? Então, os estudantes escolheram o samba como o Dutch Courage brasileiro. E eles faziam samba em latas de óleo de 18 litros, fornecida pelos restaurantes da Maria. E eram fatias de limão, cachaça de garrafão e muita Coca-Cola. E ali era a coragem desses brasileiros para lutar contra aquilo que eles achavam e que mais tarde a gente também entendeu que não era muito bom para nós. Tá bem assim?
Isto é samba. Samba. Aí vem o traçado. A gente falou de traçado aqui. Vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Um prefeito de Belo Horizonte, Minas, ele fez o quê? Ele falou, eu vou contratar um urbanista grego para fazer um estudo sobre Belo Horizonte e a gente fazer um belo trabalho aqui de urbanização. E o grego veio. Estava no gabinete dele, tradutor ao lado, e ele fez a seguinte questionamento ao arquiteto, ao urbanista. Vá e dê uma olhada na nossa situação, como é que está a nossa parte urbana, e volte daqui uma semana e vamos fazer uma reunião para saber a sua avaliação. Importante para mim, como prefeito. Passado uma semana, lá vem o urbanista grego com o seu tradutor e fala para o tradutor, diga para ele que o traçado dele está muito bom. Aí ele fala, diga para ele que já foi melhor, mas estão colocando muito sinar. Entenderam? O traçado que ele tinha na cabeça era o rabo de galo diferenciado. E não o mapa da cidade, gente. Vai beber traçado assim no inferno. Mas era assim. Não assim, falou a palavra traçado para o prefeito, é cachaça com sinar e vermute, entendeu? É Belo Horizonte, gente. Entendeu? Isso. Aí vem a caipirinha. Gente, a gente não vai aqui discutir a origem da caipirinha, como ela nasceu, porque é uma confusão desgraçada. Vocês não imaginam. 1918 nós tivemos o quê? O centenário da caipirinha. Vocês imaginem como brotou informações, como girou uma confusão desgraçada. Aí é assim. Aí a gente tinha textos maravilhosos, consistentes, robustos, de Pernambuco, que dizia a caipirinha nasceu aqui. E você dizia, tem razão, o texto é bom e é fundamentado. Paraty falou assim, sempre foi aqui. A caipirinha nasceu aqui em Paraty. Entenderam? E aí, texto robusto, maravilhoso, todo mundo confiante, dizendo, agora eu sei onde nasceu a caipirinha. E aí começaram a brotar tantas histórias maravilhosas. Vocês não acreditam uma história que eu vou contar para vocês agora. Um grande historiador da cidade de Santos, litoral, sul, paulista, assim, eu diria, com muita propriedade, com muito documento, ele disse o seguinte, um momento da história do nosso estado de São Paulo, Santos era a grande metrópole. Eu não sei como mas ele comprovou, a história era verdadeira. Aí ele falou assim, então era o seguinte, todas as cachaças que se fazia na região de Santos era considerado cachaças nobres, perfeitas, maravilhosas. O que era feito fora daqui era chamado de cachaças caipira. Cachaças caipira, porque é fora da metrópole. Inverteram o negócio. São Paulo não é mais metrópole, agora é Santos. Entenderam? Aí, o que aconteceu? Ele documentou e disse assim, eu reivindico o nome da caipirinha para Santos. Eu disse, se eu tenho o seu espaço na história, jamais eu vou contestar tantas histórias maravilhosas. E aí, a gente fez o quê? A gente foi na história.
A gente diz assim, eu não quero saber quem fez a melhor, quem fez aquilo, não é isso. Eu quero saber qual foi a personalidade que introduziu a caipirinha para a sociedade brasileira. Brasileira, entenderam? O quê? Eu tiro uma bebida popular do povo e vou colocar para a sociedade. E como eu vou fazer isso? Caipirinha feita com limão galego, cheio de caroço, dificuldades para você amassar, dar amargor e tudo mais. 1981 surgiu um limão, e esse país é muito engraçado, porque cada vez que aparece alguma coisa de legumes, alguma coisa de fruta que você não consegue identificar, você diz o quê? Isso é japonês. Então vamos lá. Pepino normal, né? Pepino. Aquele pepino fino, o que que é? Japonês. Né? Aí você tem uma abóbora normal, aí tem aquela abóbora pequena, é a abóbora japonesa. Então tudo é japonês. Então nós tínhamos um limão, vamos lá, vamos pensar antes. Limão galego, caroço. Limão cravo, capeta ou rosa, caroço. Aí o cara chega com um limão, que ele parte no meio, ele não tem caroço. Aí o cara fala, isso é do demo, isso é coisa dos satanás, porque não, como é que eu vou plantar esse limão se ele não tem caroço? Entenderam como é que era? Um cara chamado Guzoni, dono de um hotel 5 estrelas, chamado Cadoro, já falecido, ele falou, eu vou fazer a caipirinha para a sociedade brasileira. Ele pegou um copo baixo, de cristal, pegou o limão, que hoje nós chamamos de Tahiti, e que naquela época era limão japonês, cortou, fez a caipirinha, serviu com cachaças, gelo, açúcar, tudo, em um copo de cristal, fez aquela alcachofra de um guardanapo de linho, deitou o copo ali, uma colherzinha de prata, entendeu? E chamou o povo e disse, isto é caipirinha, para toda a sociedade brasileira, que tinha a caipirinha como uma bebida que é do povão. E aí, tomaram, foram felizes e está no estágio que está hoje. Isso é caipirinha. Mas, vamos ver, e a história do nascimento? O IBRAC, que é o Instituto Brasileiro da Cachaça, nos dá como história oficial como a cachaça nasceu em Piracicaba em 1918. E em 2018 ela fez o quê? 100 anos. Mas está... Olha aí, não. O que tem de historiador... Não, nasceu aqui, nasceu ali. Mas o que é isso importante para nós? É maravilhoso, gente. Tem que falar da caipirinha, da cachaça, de tudo isso. Isso é maravilhoso. Que continue essa confusão. Sabe há quantos anos a Irlanda briga com a Escócia para dizer quem é que inventou o uísque? 400 anos. Sabe quantos anos a Polônia e a Escócia brigam para dizer que quem criou a vodka? E o Chile e o Peru, aqui do lado, quem criou o pisco? Gente, eu quero mais histórias sobre quem criou a caipirinha. Vamos lá! Aí nós vamos começar a falar de coisas assim muito interessantes, voltando um pouco atrás, assim. Mas hoje, muita indústria de bebida faz grandes concursos nacionais, internacionais e tudo mais. Então vamos voltar um pouquinho, gente, para a gente começar a pensar o que se bebia na década de 70, na década de 60, 50, ok? Vamos lá! Aí vocês imaginem, brasileiros
o que bebiam nesse período. Vocês têm aqui um jornal do Rio de Janeiro, tá? Que ele é de 1971, que vai dizer o seguinte: grande concurso de batidas em São Paulo elege a melhor batida brasileira. Sabe o quê? O que era isso? Ele usou maçã verde, cachaça e tudo mais. Vocês falam, pô, mas batida? Batida. Você fala, mas por que batida? Vamos lá? Pessoal, batida da década de 70, as pessoas se produziam, se organizavam, se agendavam para ir em bares que eram especialistas em batidas. Grandes bares que ficaram marcados, e alguns estão hoje em várias partes do Brasil fazendo isso, esse movimento da batida. Por que a batida? Porque foi onde tudo começou. Onde tudo começou foi na batida. E os concursos eram nacionais, envolvendo vários estados do nosso país. Aqui você vai ver, olha, Rio de Janeiro, vários bares antigos, o quê? Especialistas em servir batidas, entendeu? Aí tem um bar muito interessante em São Paulo, desde 1950. E é muito interessante, sabe por quê? Ele está atrás de uma igreja. No Lago de Pinheiros. Aí nós chamamos de Lago da Batata. Atrás do Lago de Pinheiros está montado esse bar. E todo mundo ia beber ali. Cachaça, batidas e tal, petiscos da época e tudo. E ali ficou tão famoso que se chama, até hoje, chama-se o cu do padre. Interessante dizer, por que é o cu do padre? Porque está atrás do padre. Está atrás da igreja. Entenderam? Então, era um bar, e é um bar até hoje, famoso, que as pessoas vão para tomar um drink e relembrar momentos do pai, do avô, do tio, de pessoas que foram, está impregnado de histórias, entendeu? Fala, pô, mas que bar doido. Mas era isso. E eram momentos muito loucos, porque aparecia um tal de uma linguiça pegando fogo na mesa, sabe? Você tinha aqueles petiscos que era ovo colorido, sabe? Sardinha enrolada, tremoso. Isso era chique, gente. Isso era a coisa mais chique que tinha. Você comer um tremoço. Hoje todo mundo fala, que diabo é isso? Entendeu? Mas naquela época, você até colocava a sua melhor roupa para ir no cu do padre. E aí você tinha que atender, sabe o quê? O pedido de amigos, parentes. Você vai no cu do padre? Não esqueça da minha batidinha de amendoim. Tá? Não existia essas garrafinhas plásticas. Você tinha que reutilizar garrafas de refrigerante, de cerveja, e encher. Que batida é essa? Vai aumentar a população do país. Ou pelo menos da Jandaia. Aí vocês vão ver o seguinte, é muito interessante que vocês vão ver que as batidas, elas vão estar em lugares inusitáveis. Lugares em que eu vivenciei, que eu estive lá. Eu estive na Ilha de Caras, eu trabalhei quase 2 anos para Caras, e eu estive lá, e lá tinha batida, que eram coloridas, eram maravilhosas, e aqueles socialites, aquelas pessoas tão importantes, elas se ficavam loucas com as batidas. Porque nunca tiveram acesso àquilo, não sabia o sabor daquilo, não sabia a coisa da mistura das frutas naturais com a cachaça, e aquilo era maravilhoso. Então você tem bares, em vários lugares do mundo, do Brasil, que são especialistas em batida. Então, a batida é isso. Como é que a batida começou? Como é que foi essa história? Foi simples, fácil. A pessoa foi servida para ela uma cachaça e ela não gostou só daquilo. Aí ela pediu o quê? Um limão.
pedaço de limão e espremeu dentro daquele copo. Estava nascendo a famosa espremidinha, que dá origem à batida que nós temos hoje. E aí, eu vou explicar um negócio para vocês muito interessante da batida. A batida, nesse momento, ela vai usar o marketing de vários produtos que serão lançados e ela vai incorporar esses produtos à batida e vai se tornar um ícone, entenderam? Por quê? Porque, de repente, você vai falar o seguinte: olha, saiu um chocolate chamado Diamante Negro. Boa, legal. O que está acontecendo com o Diamante Negro? Está na mídia, está bombando. Batida de diamante negro, entenderam? Aí vem sonho de valsa. Uma juventude, num período, era marcante o sonho de valsa. Você está começando um flat com um pretendente, para ele quebrar o gelo, para ele te dar um certo atenção, ele te dava o quê? Um sonho de valsa. Você comia o bombom e a embalagem você colocava no caderno. Aí você marcava: olha, hoje eu recebi um sonho de valsa. Ai, eu estou tão emocionada. Aquela coisa, você entender? Claro que não aconteceu com nenhum de vocês. Não, isso não. Eu estou falando de coisas possíveis que poderiam ter acontecido. Aí foi assim. Mas teve coisas muito loucas, assim, que foi motivo de mídia, que saiu, entendeu? E que as pessoas se atreviam a fazer. Gente, vocês não sabem o que é uma batida de Halls. Halls. Aí você dizia: que diabo é isso? E as pessoas bebiam. Por quê? Halls estava na mídia. Halls estava bombando, entendeu? Eu tomava uma batida de Halls, era chique, era elegante. Mesmo que eu tinha que ter problemas para consumir aquilo, mas era chique. Entendeu? Então, elas foram surgindo. As batidas foram se multiplicando. Mas é aquilo que mais se bebia: a de coco, a de abacaxi, entenderam? Essas de amendoim, essas coisas todas. Vocês passaram alguma batida aqui? Passaram alguma batida aqui? Olhe!